falando com o mito de Ganimedes, depois a gente vai para o Prometeu. O mito de Prometeu é até mais conhecido. Ele tem, eu achei interessante que esses dois mitos, né, de Carol, eles têm alguns enfoques diferentes. O mito do Ganimedes, ele vai trazer um pouco mais a questão do amor romântico diferente, de outras maneiras de amor. E o mito do Prometeu traz esse amor pela humanidade, pelo coletivo. Então, assim, o Ganimedes, ele era um belíssimo jovem, e Zeus, olhando lá de cima do Olimpo, se apaixona por ele. E se transforma numa águia e rapta, traz o Ganimedes para viver com ele no céu, né? E ali, assim, até ele presenteou, porque o Ganimedes era filho de um rei de Troia, né, o Tros. Ele, até para acalmar um pouco aí o desgosto que o pai teve, ele envia para o Tros uma parreira de ouro, 2 cavalos, para que ele, né, Meio que não ficasse comprou, tão né? Meio que triste pela comprou o perda. filho. Mas ele realmente leva o Ganimedes para o céu e ele se apaixona perdidamente. Ele tem um amor muito grande mesmo pelo Ganimedes. E lá no Olimpo, o Ganimedes, ele concede a imortalidade ao Ganimedes. Eu não sei se chega a ser imortalidade ou se o Ganimedes seria um semideus, Carol. Eu não entrei muito nessa seara, mas acho que ele transforma ele num imortal mesmo, pelo que eu li. Né? Ele transforma o Ganimedes num tipo, ele seria assim, o ofertor do néctar para os deuses. Então ele servia, ele era como se fosse o garçom do néctar para os deuses. E para os homens ele era o zelador da água. Então ele, por isso que faz analogia também com o aquário, uma ânfora. Então lá nessa ânfora ele também servia, ele servia água para a humanidade. Mas o interessante que eu li muito também nesse mito é que assim, o amor que pode existir entre o mais velho e o mais novo. Ele liberta, o o amor Ganimedes diferente, liberta né? Que é Zeus. muito uraniano, não é? Muito uraniano Isso, isso, né? isso, isso, isso. E é o amor também que, assim, ele libertou Zeus dessa questão que ele tinha de procriar o mundo, né? A coisa dele ter filhos, milhares de filhos. Então, ele traz um pouco essa ideia do amor, né? Por um homem, pelos homens e para os homens, né? Esse amor é diferente mesmo. E já o mito de Prometeu é um pouco diferente, porque assim, o Prometeu, ele foi um grande parceiro de Zeus, né? Ele ajudou Zeus a destronar Cronos. Eles dois eram filhos de titãs, os dois já deuses, né? Mas o interessante é que assim, o Prometeu é mesmo do homem, né? Ele criou o homem com argila, barro e água. E ele tinha uma paixão pela humanidade mesmo, a ponto de trair Zeus em algumas situações. Por exemplo, teve uma situação que ele parece que matou um boi e dividiu o boi em 2 partes. E ele fez de uma maneira, por exemplo, ele colocou os ossos cobertos com gordura e a outra metade ele colocou a carne coberta com a pele do gado. E ele tentou ofertar para Zeus essa parte que tinha, seria assim, mais substanciosa, no sentido de enganar ele, fazer com que os deuses ficassem com os ossos e dar para a humanidade a carne, né? E Zeus descobriu, bom, a versão que tem outras versões, né? Esse mito ele tem algumas, mas o importante é que assim, Zeus ficou muito bravo quando descobriu que o grande amigo dele estava privilegiando a humanidade em detrimento dos deuses. E nisso ele falou assim, bom, então eu vou subtrair o fogo dos homens. Aí assim, aí diz que, né, nessa história toda Prometeu recupera esse fogo, né, devolve para a humanidade. E por isso que ele fica meio que ele que roubou o fogo do Olimpo para a humanidade. Ações que colocam, olhando assim, quando a gente olha Aquário tem essa questão, né? O amor pela humanidade, somos todos células de um tecido, né? Entender que somos todos, no fundo, da mesma família, a família humana, né? Carol, você quer dar uma complementar?
Porque assim, eu li algumas versões, né, dessa questão do fogo, Sim. se ele, né? Não, gente, é essa mesma, né? Que teve esse episódio do sacrifício, né? Que ele enganou Zeus, né? Cobrindo os ossos com gordura, né? Para que ele pensasse que Uhum. que estava sendo ofertada aos deuses é que havia, né, a carne, né, mas na verdade era o contrário. E Zeus acabou se vingando do Prometeu, né, tirando o fogo, que era aquilo que propiciava o desenvolvimento da humanidade, né? Então ele tirou. E Uhum. depois Prometeu acabou roubando, né? Ele até contou com a ajuda de Atena, né, que também havia ajudado ele na criação da humanidade, né? O sopro, né, havia partido muito de Atena, né, quando ele moldou os homens, Uhum. né, ele precisava de um sopro divino. E Atena foi uma deusa que ajudou ele a dar vida, né, trazer vida para os homens, né? E Prometeu, assim, apaixonado por a sua criação, né? Ele era um transgressor, né? Prometeu. Ele era um grande transgressor. Né? Ele tinha essa coisa da transgressão e do desrespeito à hierarquia, né? Dos Que deuses. tem a Bem ver com aquário aquariano, né? também, né? Bem aquariano, né? Bem Por que aquariano. que eu tenho que seguir a regra? E essa coisa dele ter roubado o fogo do Olimpo e devolvido para a humanidade, o fogo ele representa a ciência, né? A tecnologia. Sim, É sim. um símbolo, né? Da ciência, da tecnologia, né? Então, aí já por si só, né? Se a gente falar em tecnologia, a gente já vê uma alusão ao signo de Aquário, né? E Sim, sim. a ideia dele era que essa tecnologia, essa ciência, ela não podia ficar concentrada só na mão dos deuses. Só que aí, óbvio que Zeus descobre, né? Imagina, né? Zeus representado pela Sim. águia, né? A águia era o animal representado por Zeus, né? Tinha águia para tudo quanto é lado, né? Você acha que ele não ia ficar sabendo? E aí Prometeu foi recebeu um castigo bem doloroso, né? Você quer comentar? Ele ficou preso. Na verdade, Zeus falou com Éfesto, que era um grande ferreiro, né, entendido do fogo, e ele ficou preso por 30 mil anos, né? Uma coisa, ele era imortal, então ele ficou. E ele foi assim: ele ficou preso. E não contente, foi pedido para que uma ave ficasse bicando o fígado dele. Então, como também ele era imortal, esse fígado dele ia se Nossa. regenerando e ele ia sendo ferido. Ficou assim, ele ficou ali naquela dor eterna. Até que mais para frente decidiu se fazer a troca de lugares entre ele e Com o Quirón. Quiron, não é? Quirón tinha sido ferido, estava muito ruim, ele tinha dores lancinantes, e aí Sim. resolveu então que se ele ficasse no lugar de Prometeu, Prometeu poderia voltar, mas assim, ele seria um mortal, né, Carol? Sim. O que eu li é que ele voltaria a ser um mortal. E teve a participação de Hércules, inclusive, nessa história. Na verdade, quem encontrou Prometeu acorrentado, né, foi Hércules. Hércules precisava do auxílio de Prometeu para cumprir um dos outros 12 trabalhos, né? Tá. O trabalho das maçãs. E ele acabou nesse processo libertando, né, Prometeu Libertando. dessas correntes, que ele ficou preso numa rocha nos Cárpatos, né? Enquanto a ave, né, comia o fígado dele, Comia o fígado. Ai, que horrível. né? É, E aí Deus acabou aceitando, né, que Prometeu se libertasse. E também teve uma outra questão, que Prometeu acabou prestando um auxílio para Zeus também, né, depois desse episódio, que ele foi libertado por Hércules, Uhum. que Prometeu alertou. Prometeu também era um grande profeta. Olha que interessante, né? Uhum. eu ia Estava falar conectado, isso agora. Que tem a né, ver também com com a Aquário. questão com aquário, né? Sim, A tradução exata de Prometeu é premeditação. Então meditação. diz que ele Tá. já era um adivinhador, ele já era aquariano, tinha uma visão a longo alcance. E aí ele acabou levando ao conhecimento de Deus uma profecia, né, numa das visões que ele teve, segundo o qual, se Zeus tivesse um filho com uma outra deusa chamada Tétis, para casamento com um mortal, justamente para que ele não cedesse à tentação de ter um filho com ela, e esse filho não
tronasse futuramente. Quem trouxe essa Sim. informação desse, né, dessa possibilidade, desse oráculo, né, foi o próprio Prometeu. Então, isso também amenizou um pouco a vingança, né, a raiva Sim, em relação dos Zeus. De Zeus. esses dois aspectos, né, na verdade, essa face transgressora de Aquário, né, que é tão bem expressa, né, tanto pelo mito de Ganimedes, né, essa questão Quanto pelo Prometeu, né? É a Prometeu, audácia dele enganar os deuses, né? Como ousou ele, né? Eu imagino Zeus olhando assim, como você ousa nos enganar, né? Mas ele tinha um ideal, né? Um ideal maior que uma coisa Sim, aquariana, o ideal do sim, coletivo, da proteção da humanidade, exatamente. dos mortais. Ele é perfeito mesmo para Muito Aquário. legal. e tem uma história na mitologia grega que tem uma similaridade muito interessante com a história bíblica, como história bíblica, que é a história do grande dilúvio, né? Então a gente conhece, por exemplo, a história do grande dilúvio de Noé, né, na Bíblia. Na mitologia grega também tem um grande dilúvio, né? Teve um momento em que os deuses, revoltados com a humanidade, promovem aquele grande dilúvio. E quem reabita a Terra é um casal, né? Chamado, o homem é chamado de Deucalião e a mulher é chamada de Pirra. E o Deucalião é filho de Prometeu. Então, não só Prometeu foi o criador, né, da primeira geração, Tá. como filho de Prometeu, que é Deucalião, foi o responsável pela habitação da Terra, pela renovação Continuação da humanidade. quando após o primeiro dilúvio, né? Então, eles contam a história que após o dilúvio, né? Deucalião e Pirra jogavam as pedras para trás, e as pedras que Deucalião jogava para trás se tornavam homens, e as pedras que Pirra jogava para trás se tornavam mulheres. E assim Que legal. a depois do dilúvio. É muito interessante, porque a gente Muito vê quantas dessas religiões, né, que tem, né, o lado do mito, culturas diferentes, né? que vem de regiões diferentes, né, elas Tem a trazem, mesma história. né, assim, regiões diferentes, se a gente for pensar, não são tão distantes assim, né, se a gente pensar que estava todo Sim, mundo em torno do mar Mediterrâneo e todo mundo sim, sim. tinha contato comercial de alguma forma, então É verdade. havia muita influência, né, cultural entre todos os povos que habitavam a região do Mediterrâneo. Então, isso provavelmente não é uma coincidência, é uma questão de talvez ou origem comum, ou o mito que foi passando de povo para povo, mas Povo. essas histórias, né, que têm uma similaridade.